Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um pouco como fazer para determinar o NOx do carbono em compostos orgânicos. Muitos alunos têm dúvida, né? Muitas vezes a gente aprende a calcular o NOx, aquelas regrinhas de cálculo de NOx, mas e o carbono? E nos compostos orgânicos? Como que a gente pode calcular? A gente vai discutir um método simples de fazer isso, ok? Eu sou Márcio Coelho, esse é o canal Mais Química, aproveita e vai se inscrevendo, roda a vinheta! Então vamos lá pessoal. Bom, para determinar o NOx do carbono, não só do carbono, mas como dos outros elementos também, em compostos orgânicos, é muito simples. É o seguinte, primeiramente, a gente tem que relembrar aquela parte de eletronegatividade. Quais são os elementos mais eletronegativos? Flúor, oxigênio, nitrogênio, ok? Entre carbono e hidrogênio, né? A diferença de eletronegatividade é pequena, mas o carbono é mais eletronegativo, né, do que o hidrogênio. Os halogênios também, né, que normalmente aparecem aí, tipo cloro aqui, ó, nos compostos orgânicos. Os halogênios são mais eletronegativos do que o carbono. Então, primeiramente, é necessário a gente relembrar aí a parte de eletronegatividade, né? Beleza, pessoal? Então, a regrinha é bem simples. Vou analisar aqui, primeiramente, esse primeiro composto aqui, né? Isso aqui é um aldeído, é o etanol, né? Então, é o seguinte, a gente vai ter que analisar aqui a polaridade das ligações. Então, por exemplo, aqui, ó, esse carbono aqui, ele está ligado ao oxigênio. Então, o que que eu tenho aqui, olha? Eu tenho dois pares de elétrons aqui nessas ligações. Como o oxigênio é mais eletronegativo, né? Ele atrai esses elétrons para perto dele. Então, vou representar assim, ó. Esses elétrons aqui que são do carbono são atraídos para perto do oxigênio. Quando esse oxigênio, né? Ele atrai esses elétrons para perto dele, o que acontece? Ele adquire uma carga parcial negativa. Daí o NOx, né, desse oxigênio vai ser -2, porque ele está atraindo os dois elétrons do carbono. Então esse oxigênio aqui, olha, adquire NOx ou carga -2, ok? Como o carbono está tendo esses dois elétrons afastados dele, então devido a essa ligação, ele ficaria com um NOx +2. Se eu estivesse analisando só essa ligação, mas eu tenho que avaliar as outras, ok? O que acontece? Essa ligação aqui, carbono e carbono. Carbono tem a mesma eletronegatividade, então um carbono não influencia no outro. Então os elétrons continuam ali, nem se deslocando para o lado de um, nem para o lado do outro. Agora, carbono e hidrogênio, a eletronegatividade do carbono, ela é um pouco maior que a do hidrogênio, né? Então, o que acontece? Esse carbono aqui, olha, ele atrai os elétrons para perto dele. Esse parzinho de elétrons aqui, ó, da ligação, né? Um aqui é do hidrogênio, vai ser atraído para perto do carbono. Quando o hidrogênio tem esse elétron afastado dele, e esse elétron vai para perto do carbono, o que acontece? Esse hidrogênio acaba ficando com a carga parcial positiva, então o NOx dele aqui vai ser +1. E o carbono, devido a essa ligação, olhando só essa ligação, né, com esse elétron aproximando, o NOx seria -1. Então, devido ao afastamento desses dois elétrons dele, ele perde dois elétrons parcialmente, ele adquire carga +2, só que tem um elétron do hidrogênio que vai se aproximar dele, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Aí ele ganha uma carga negativa. Aí no saldo aqui, +2 com -1, então o que acontece? Vai dar +1. Então, o NOx desse carbono aqui, então, vai ser +1. Ele tem dois elétrons sendo afastados, mas tem um que não é dele se aproximando. Então, fazendo aí essa conta, então NOx +1. Vamos olhar o outro carbono. Esse outro carbono, essa ligação com o carbono não interfere, né? E aí o que acontece? Um elétronzinho do carbono fica aqui, o outro aqui, né? Os elétrons não se deslocam nem para um lado nem para o outro, porém
O carbono é mais eletronegativo que o hidrogênio, então atrai esse par de elétrons para perto dele. Com isso, ele adquire uma carga negativa. Atrai esse outro par, adquire outra carga negativa. Atrai esses elétrons aqui, adquire outra carga negativa. Então, o que acontece? Só explicando aqui mais detalhadamente, cada ligação você tem um par de elétrons, certo? Onde um elétron é do próprio carbono, o outro do hidrogênio. Um elétron do carbono, o outro do hidrogênio. Assim ocorre aqui nessa última ligação também. Só que o que acontece? Como o carbono é mais eletronegativo, ele atrai o elétron que é do hidrogênio para perto dele. Então, graças a esse hidrogênio, ele adquire uma carga parcial negativa. A esse outro hidrogênio, outra carga parcial negativa. E a esse outro hidrogênio, uma terceira carga parcial negativa. Ou seja, o NOx desse carbono aqui vai ser menos 3, porque ele atrai 3 elétrons de 3 hidrogênios. Ok? Os hidrogênios que estão tendo os seus elétrons, esse hidrogênio tem o elétron afastado dele, ele adquire uma carga parcial positiva, então o NOx dele, mais 1. Mesma coisa acontece com esse hidrogênio e mesma coisa acontece com esse hidrogênio. Então, eu tenho que analisar cada ligação que cada átomo faz. Se o elétron lá do átomo que está participando da ligação, ele é afastado dele, ele adquire uma carga parcial positiva. Se é ele que está atraindo os elétrons, né? O elétron que está ligado, o elétron daquela ligação lá, se é ele que está atraindo, ele adquire uma carga parcial negativa. Se os elétrons estão afastando, carga parcial positiva. Então aqui, olha, esse carbono tem NOx mais 1, esse carbono tem NOx menos 3, beleza? E aí o oxigênio menos 2 e o hidrogênio mais 1. Só que na estrutura, então, os átomos de carbono, né, podem ter NOx diferente. Como os carbonos têm NOx diferente, às vezes é comum falar em NOx médio. NOx médio. Então, é muito comum, né, você falar em NOx médio. Qual que seria o NOx médio no caso do carbono? Eu tenho 2 carbonos, então o que eu faço? Eu faço a continha aqui, eu somo os 2 NOx. Eu pego o primeiro carbono, pego o NOx dele, o segundo carbono, o NOx dele, e divido por 2, uma média. Menos 3 mais 1 vai dar menos 2, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então, qual que é o NOx médio do carbono na estrutura do etanol, né? Ou acetaldeído, esse aldeído aqui. O NOx médio do carbono é menos 1. Agora, se eu quiser saber o NOx de cada carbono, esse carbono tem o NOx menos 3 e esse carbono aqui tem o NOx mais 1. Ok, pessoal? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma estrutura, né? Onde a gente tem 2 grupos funcionais aqui, né? Então, vamos lá. É uma estrutura de função mista, é um composto de função mista, mas vamos analisar aqui o NOx dos carbonos. Vou analisar aqui então. Olha, é o seguinte, esse carbono aqui, por exemplo, essa ligação aqui não interfere, né? Porque é o mesmo átomo, então a eletronegatividade é a mesma. O que acontece? Esse carbono vai atrair os elétrons dessa ligação, ou seja, o elétron dele e o do hidrogênio. Então, graças a isso, ele adquiriria, né, uma carga parcial negativa, então menos 1, porque tem um elétron do hidrogênio que está sendo aproximado, ok? E o hidrogênio que está tendo seu elétron afastado adquiria carga parcial mais 1, ou seja, NOx mais 1. O hidrogênio só faz essa ligação aqui, então o NOx dele é mais 1 mesmo, porque o seu elétron está se afastando, né? Porque o carbono está atraindo. Agora, vou analisar as outras ligações aqui, ó. Ligação carbono-oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo, então é ele que atrai os elétrons para perto dele. Esses 2 elétrons aqui que eram do carbono, né, fazendo as 2 ligações, são atraídos pelo oxigênio. Daí o oxigênio adquire uma carga parcial, 2 cargas parciais negativas, né, uma para cada ligação. Então o NOx dele é menos 2. E o carbono, nesse caso aqui, teve os seus 2 elétrons se afastando. Então ele adquiriria, né, devido a essa ligação, 2 cargas parciais positivas.
e essa aqui uma carga parcial negativa. Duas positivas, uma negativa, então dá um saldo de uma positiva. Então o NOx dele seria mais um também. Esse carbono aqui, as ligações com os carbonos vizinhos não interfere, porém aqui é o seguinte, ele atrai esse elétron aqui desse hidrogênio, adquire uma carga parcial negativa. Ele atrai esse outro elétron aqui do outro hidrogênio, adquire duas cargas parciais negativas. Então o NOx desse carbono é menos 2. Cada hidrogênio aqui que está tendo seu elétron afastado, NOx mais 1. E esse carbono aqui, o nitrogênio, é mais eletronegativo que o carbono. Então ele atrai, os 3 elétrons do carbono aqui que está participando da ligação são atraídos pelo nitrogênio. Então o nitrogênio atrai esse elétron que faz parte dessa ligação, esse outro elétron, né, do carbono que faz parte, esse outro. Então ele fica com NOx menos 3. O carbono está tendo seus 3 elétrons aqui que participam da ligação afastados dele. Então como o elétron está se afastando, os 3, ele adquire 3 cargas parciais positivas, né? E aí o NOx dele é mais 3. Beleza? Então, esse carbono é NOx mais 1, esse mais 1 e esse mais 3. Então, dá para a gente calcular o NOx médio. Qual que seria, então, o NOx médio? O NOx, vamos colocar aqui, ó. NOx médio do carbono. NOx médio. Pessoal, então é o seguinte. A gente tem o primeiro carbono com NOx mais 1, tem o segundo com NOx menos 2 e o terceiro com NOx mais 3. Então a gente pode determinar o NOx médio. Como que seria o NOx médio? Eu somo os NOx dos carbonos, né? E divido pelo número de carbonos, faço uma média. Então aqui, olha, mais 1 com mais 3 dá mais 4, menos 2 dá mais 2, dividido pelo número de carbonos, que é 3. Então, o NOx médio, vou escrever melhor aqui, ó. NOx médio, então, vai ser igual a mais 2 sobre 3, mais 2/3, ok? Então, cada átomo de carbono da estrutura tem um NOx, mais o NOx médio, mais 2/3, mais 2 sobre 3. Beleza, pessoal? Então, mais um exemplo, para a gente entender bem isso aí, ó. Então, aqui, olha. Essa ligação aqui não vai interferir no NOx, né, de nenhum dos 2 carbonos. Vamos analisar esse carbono aqui. Ó. Ele atrai esses elétrons para perto dele, adquire uma carga negativa. Atrai esses elétrons também, outra carga negativa. E atrai aqui uma terceira carga negativa, parcial negativa. Então o NOx dele, menos 3. Cada um dos hidrogênios está tendo o seu elétron, né, que participa da ligação, afastado dele. E aí ele adquire uma carga parcial positiva. Então o NOx de cada um aqui, ó, é mais 1. Acontece a mesma coisa com cada um dos átomos de hidrogênio. Beleza? Esse carbono aqui, ó, vamos lá. Essa ligação não interfere. Ele atrai esses elétrons da ligação para perto dele. Com isso, o hidrogênio adquire o NOx mais 1, né? E esse carbono menos 1. Certo? Menos 1. Só que aí tem outro hidrogênio, então ele atrai esse outro elétron que é do hidrogênio aqui que está participando da ligação. Ele atrai o par de elétrons, né? Além de atrair o dele mesmo, atrai o do hidrogênio. Com isso, o hidrogênio adquire carga parcial positiva, NOx mais 1. E o carbono, que era menos 1, passa para menos 2. Agora vamos analisar a terceira ligação. Aqui a gente também tem um par de elétrons ali, o que acontece? Só que o oxigênio é que é mais eletronegativo, então ele vai e puxa esses elétrons para perto dele. Então, devido ao fato do elétron do carbono que está se afastando dele, ele adquire uma carga parcial positiva, né, devido a essa ligação. Só que ele estava com 2 negativas devido às outras 2, então mais 1 com menos 2, então vai dar no saldo aqui uma carga negativa de menos 1. Então, o NOx desse carbono, menos 1, ok? E o oxigênio atraiu esse elétron do carbono, com isso ele adquiriu uma carga parcial, né, negativa, só que ele atrai do hidrogênio, então ele adquire 2 cargas parciais negativas. O hidrogênio aqui que está tendo seu elétron, né, que participa da ligação, se afastando dele, ele adquire uma carga parcial positiva. Então, NOx mais 1. Então, esse carbono tem NOx menos 3, esse outro carbono tem NOx menos 1.
qual que seria o NOx médio, né? NOx médio aí do carbono. Seria o somar, né? É a soma aqui, ó. Fazer a média, né? Então é menos 3 desse carbono com menos 1 do outro dividido por 2. Então menos 3 com menos 1 dá menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Então o NOx médio aqui do carbono é menos 2. Então o NOx médio do carbono, né, nessa estrutura menos 2, se eu quiser saber carbono, olha aqui, ó. Primeiro carbono menos 3, segundo menos 1. E uma última estrutura aqui, para a gente fechar, e aí é o seguinte. Aqui, mais uma vez, vamos analisar aqui, pessoal. Essa ligação não vai influenciar, né, no NOx. O carbono atrai os elétrons desse hidrogênio, desse e desse, né? Atrai os elétrons dessas 3 ligações, porque ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então ele adquire uma carga, um NOx negativo, né, de menos 3, ok? Cada hidrogênio aqui que está tendo o seu elétron afastado, adquire um NOx mais 1, uma carga parcial mais 1, ok? E esse outro carbono? Ele atrai os elétrons desse hidrogênio e desse hidrogênio. Então, devido a essas 2 ligações, ele ficaria com NOx menos 2. Só que nessa ligação aqui é o cloro que atrai esse um elétron. Então, devido a essa ligação aqui, ele ficaria com NOx mais 1, né? Com menos 2. Então, vai dar menos 1. Então, recapitulando. Ele atrai um elétron do hidrogênio aqui, né? Uma carga parcial negativa. Atrai do outro hidrogênio 2 cargas parciais negativas. Só que tem um elétron afastando. Então, uma carga parcial positiva. Então, fazendo aí na soma, vai dar uma negativa. Então, o NOx dele, menos 1. E o cloro? O cloro está atraindo o elétron do carbono para perto dele, né? Então, ele adquire uma carga parcial negativa, o NOx menos 1. Esses 2 hidrogênios, que estão tendo seu elétron, né? Seu único elétron sendo afastado, adquire uma carga positiva e positiva, né? Uma carga parcial. Então, o NOx dele vai ser mais 1. Ok, pessoal? Então, para analisar o NOx do carbono, não só do carbono, dos átomos em um composto orgânico, a gente tem que avaliar as eletronegatividades. Eu tenho que avaliar cada ligação que o átomo faz. Então, é o seguinte, eu tenho uma ligação. Então, se o átomo daqui ele é mais eletronegativo do que o átomo de cá, então ele vai puxar os elétrons para perto dele. Então, ele adquire uma carga parcial negativa. Então, o NOx seria menos 1 desse aqui, mais 1 do de cá. Ok? Só que eu tenho que analisar as outras ligações e ver a contribuição de cada ligação para o NOx daquele átomo. Beleza? Então, numa estrutura, num composto orgânico, normalmente você pode ter vários carbonos, uma quantidade, uma cadeia carbônica grande, eu posso ter NOx diferentes para os átomos de carbono. Mas é muito comum a gente falar de NOx médio, que é pegar o NOx de todos os carbonos daquele composto e dividir pelo número de carbonos. E aí fechou. Muito fácil, ok? Eu sei que muita gente tinha dúvida nisso, mas espero que com isso aqui eu tenha ajudado vocês aí. Beleza, pessoal? Se você curtiu o vídeo, dá o joinha aí, curte, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, sua sugestão. Beleza, pessoal? Se você quiser continuar, né, seguindo os nossos vídeos, os nossos experimentos, videoaulas, discussões, se inscreva também no canal. Será um prazer ter você aqui com a gente, conosco aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!